O Natal que todo mundo conhece e quase ninguém o vê. Temos no calendário nacional duas datas de grande importância para os cristãos. A primeira delas é a Páscoa, a segunda é o Natal. O Natal é talvez a data mais celebrada do mundo. Nós temos luzes, árvores decoradas, músicas familiares, presentes, reuniões entre amigos. Mesmo quem não é cristão reconhece que existe algo de especial nesse tempo, nessa data, nessa época do ano. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. O que realmente nós estamos celebrando nesse período? Qual é o verdadeiro significado dessa data tão especial? A resposta, ela pode caminhar no sentido de que por trás das luzes há um nascimento em meio à escuridão. Por trás dos presentes, um Deus que se oferece como dádiva. Por trás da tradição, existe um evento que virou o mundo de cabeça para baixo. Ouvi certa vez um pastor dizer que o Natal ele é profundamente subversivo, e é verdade. Ele não confirma as nossas expectativas religiosas, ele as destrói. O Natal não começa no poder, mas na fraqueza. Não começa em palácios, mas em um estábulo. Hoje nós vamos caminhar desde as origens históricas do Natal, passando pelo seu desenvolvimento cultural, até chegar à mensagem teológica profunda, que muitas vezes passa desapercebida. E além de inúmeros artigos e livros, eu usarei como base para esse vídeo o livro do saudoso pastor Timothy Keller, que tem por título O Natal Escondido. Os primeiros cristãos não celebravam o Natal. A ênfase deles estava na ressurreição. A Bíblia não registra a data do nascimento de Jesus. Durante séculos, o cristianismo viveu sem uma festa natalina, ou seja, sem uma data que fizesse alusão ao nascimento de Jesus. A primeira menção que nós temos oficial, dia 25 de dezembro, aparece apenas no século IV. Um registro romano de cerca de 336 d.C. lista o nascimento de Cristo nessa data. O historiador Hans Hillebrand explica que é nesse período que a Igreja de Roma fixa o Natal no calendário. Ao que tudo indica, foi o Papa Júlio I, por volta do ano 350, que oficializou a data de 25 de dezembro como o nascimento de Cristo, buscando estabelecer uma alternativa cristã às festividades pagãs existentes. O objetivo de institucionalizar a data proposta era substituir celebrações pagãs populares, especialmente a festa do Sol Invictus, o Sol Invencível, e a Saturnália, que ocorriam próximo ao solstício de inverno no hemisfério norte. Logo, o Natal não foi uma adaptação de uma festa pagã, mas foi uma maneira que a igreja encontrou de transformar uma data que normalmente se festejava uma festa pagã e agora passa a celebrar o nascimento de Jesus, ou seja, uma festa cristã. Só a nível de exemplo, caso tenha ficado uma dúvida do que ocorreu, basta você imaginar se o cristianismo ele se tornasse a religião oficial do Brasil. Imagina que ali no final de fevereiro se comemora o Carnaval, uma festa pagã que atrai o povo à curtição, aos prazeres da carne, enfim. Imagine que a partir da cristianização do Brasil, a festa da carne, ou seja, o Carnaval, daria lugar a um culto de adoração a Deus. A ideia do que ocorre aqui no século IV é mais ou menos essa. Não é a apropriação da festa pagã pelos cristãos, mas é a sua ressignificação. Mas por que 25 de dezembro? Uma explicação antiga é conhecida como teoria do cálculo. Tertuliano calculou que Jesus morreu em 25 de março e muitos cristãos antigos acreditavam que a concepção e a morte de Jesus ocorreram no mesmo dia. Se ele foi concebido em 25 de março, então nasceria 9 meses depois, ou seja, 25 de dezembro. A Enciclopédia Britânica ela vai resumir da seguinte forma: Sexto Júlio Africano datou a concepção de Jesus em 25 de março, resultando em um nascimento em 25 de dezembro. Outra explicação é a teoria da influência pagã. O Império Romano celebrava a Saturnália e o Festival do Sol Invictus, ambos próximos ali ao solstício de inverno, que dá entre 17 e 23 de dezembro, quando o inverno está assolando e você tem noites mais escuras. A Sociedade Bíblica de Arqueologia vai explicar o seguinte: segundo essa teoria, os cristãos escolheram o 25 de dezembro para incentivar a expansão do cristianismo no mundo romano pagão. Mas muitos historiadores modernos, como Stephen Richmans, afirma que a igreja não copiou a festa pagã, ela reinterpretou
o simbolismo da luz. No solstício, período mais entenebrecido dessa região, a luz começa a vencer as trevas. E isso se encaixa perfeitamente na mensagem cristã. Entretanto, no fim de toda a discussão, o ponto central não é e nunca será a data propriamente dito. É o evento que merece especial atenção. É o acontecimento encarnacional que sucedeu. Como João escreve, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E essa encarnação se dá no contexto nada romântico. Quando pensamos em Natal, imaginamos serenidade, mas o nascimento de Jesus acontece em um mundo marcado por opressão, ocupação romana, violência política, injustiça social, 400 anos de silêncio profético. O mundo vive um caos. O Antigo Testamento encerra e deixa uma pergunta no ar. Quem será aquele que trará luz às densas trevas? Quem é que vai resgatar o povo de Israel, não apenas dos seus opressores, mas dos seus pecados? Voltemos então ao momento do nascimento de Jesus. Maria, uma jovem pobre, grávida, antes do casamento. José era um trabalhador comum. O cenário parece o pior possível. Não há honra, não há conforto, não há segurança. Timothy Keller tem uma frase que nos faz refletir. Ele vai dizer: se Deus fosse inventado por nós, ele viria forte, glorioso, incontestável. Mas o verdadeiro Deus veio vulnerável, dependente e, sobretudo, rejeitado. O Natal nos apresenta um Deus que entra no sofrimento humano. Natal não é um Deus distante, observando de longe o mundo sem interagir com o ser humano, como pensavam os deístas. O Natal, como descreve o evangelista Mateus, é Deus conosco. Natal é Jesus nascendo. Os reis do mundo nascem em palácios. Jesus, porém, nasce em um estábulo. Isso não é um detalhe poético, é uma declaração teológica. Deus está dizendo: eu me identifico com os marginalizados, com os aflitos, com os necessitados, com o ser humano em si. Eu entro na história por baixo. O Natal não é autoajuda espiritual, mas é uma graça radical que nos toma, que nos envolve, que vem até nós. E quem são os primeiros convidados para esse maravilhoso momento? Os pastores. Gente impura, gente desprezada, gente invisível. Timothy Keller diz que o Natal confronta dois grupos. O primeiro, os orgulhosos, porque Deus não veio do jeito que eles esperavam. O segundo, os desesperados, como nós, porque Deus veio exatamente para eles. E qual o sentido teológico que podemos dar ao Natal? Como é que nós podemos enxergar o Natal pelas lentes da reflexão teológica pastoral? Bom, é preciso a gente ir até Isaías capítulo 9, versículo 2, quando diz: o povo que andava em densas trevas viu uma grande luz. O Natal é sobre luz, mas é também sobre trevas. A luz só faz sentido quando reconhecemos a escuridão, principalmente a nossa. Keller diz que o mundo está em trevas, trevas morais, trevas sociais, trevas espirituais, e que a solução não vem de dentro de nós, ela vem de fora, ela vem de cima. O Natal anuncia que a luz chegou, mas não como nós esperávamos. Ela veio frágil, ela veio pequena, ela veio humilde. Mas não se engane, tá? Por trás da fragilidade da criança na manjedoura, existe um leão que venceu, conforme João declara em Apocalipse, capítulo de número 5. Timothy Keller escreve dizendo que a mensagem do Natal é que, em meio à escuridão, uma luz brilhou, e ela não veio de nós. A mensagem do Natal revela que não há quaisquer esforços que façamos que pudéssemos tirar a escuridão do nosso coração, pois a graça, segundo Paulo, é de graça. O Natal celebra a encarnação. Não apenas Deus perto de nós, mas Deus conosco. O cristianismo não é sobre alcançar Deus, é sobre Deus descer até nós. Como diz Keller, no Natal, Deus se torna pequeno para que nós possamos ser grandes nele. E existe ainda algo muito mais profundo no Natal. O bebê da manjedoura é o mesmo homem do Calvário. As faixas do nascimento antecipam os lençóis do sepulcro. O Natal anuncia que Deus entrou no mundo sabendo exatamente o custo que lhe seria. Hoje, século XXI, o Natal ele foi secularizado. Virou um evento emocional, um período de consumo, um símbolo genérico de amor e bondade. Mas aqui faço coro ao alerta levantado por Keller.
Quando tiramos o escândalo do Natal, ficamos apenas com nostalgia. Que escândalo seria esse? Bom, o verdadeiro Natal confronta o nosso orgulho, nossa autossuficiência, nossa tentativa de controlar a Deus. O Natal não é algo para ser apenas admirado, é algo que exige resposta. Se Deus se fez servo, como continuamos vivendo apenas para nós mesmos? Se Deus se esvaziou, como continuamos cheios de arrogância? O Natal nos chama à humildade, à generosidade, ao serviço, à esperança. Não porque precisamos merecer algo, mas porque já fomos alcançados pela graça. Por fim, o verdadeiro Natal está escondido, está velado. E esse Natal escondido não está nas vitrines, nem nas tradições vazias, cheios de usos e costumes e impetração de obrigações. Não, ele está no escândalo de um Deus que escolheu nascer pequeno. Talvez o maior milagre do Natal não seja que Deus se tornou homem, mas que ele ainda hoje convida corações distraídos a enxergá-lo. Corações autossuficientes a dobrarem seus joelhos diante do menino que nasceu. O Natal requer de nós humilhação. Mas como nos humilharemos numa época em que todos desejam os holofotes? Como nos humilharemos se todos buscam likes? Se vivemos nessa era do selfie, onde cada um busca realizar os seus próprios desejos, as suas vontades, as suas convicções, os seus. Perceba, sempre é o eu. Talvez o maior milagre do Natal seja enxergar além da superfície e encontrar na manjedoura o Deus que mudou a história, que o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Feliz Natal.